Vou convidar aqui a pastora Vilma e pastor Micael. Para quem não sabe, são pastores do Mevan lá em São Gonçalo. São bênção demais. Vem cá, pastora Vilma. Você que vai apresentar o esposo. Fiquem à vontade. A noite inteira para falar dessa bênção. Ele já falou para deixar tempo para ele. Porque se não vigiar. Boa noite, irmãos, a paz. É um prazer estar aqui. Deus nos deu amizade com o Guilherme já há algum tempo. Guilherme e Raquel. E nós temos caminhado juntos, temos aprendido e crescido juntos no reino. Eu sou a pastora Vilma, ele é o pastor Micael, como o Guilherme já falou. Nós pastoreamos o Mevan São Gonçalo. Vocês estão convidados, no dia que estiver por lá, nos fazer uma visita. Está aqui conosco a nossa filha Esté, a primogênita, está com 17 anos. Nós temos um filho também de 8 anos que ficou em casa, o Samuel. E é com prazer que a gente está aqui nessa noite. Eu, como esposa, eu quero abençoar a vida do meu marido, que é um homem de Deus, tem dado testemunho primeiramente em casa. Ele não é pastor na igreja. Eu falo que antes dele ser pastor de igreja, o Senhor levantou ele como pastor da minha vida. Ele tem sido pastor na nossa casa, ele tem sido um referencial para os nossos filhos. Tem sido um homem que tem se dedicado, gastado tempo em oração. Ele briga até comigo. Se eu chamar, o negócio fica feio. Não posso nem chamar lá em casa, senão ele briga comigo. Mas glória a Deus por isso. Eu louvo o Senhor pela vida dele, porque é um homem que tem se doado, é um homem que aprendeu a perder. Ele aprendeu a perder pelo reino. E eu sei que Deus tem levantado, guardou o meu marido por um tempo específico. Isso não é só papo de esposa não, tá, gente? Isso é papo de ovelha, primeiramente, que tem sido pastoreada, cuidada, guiada. Eu brinco lá na igreja, o pessoal fala, pastor Micael é tão calminho, tão bonzinho. Eu falei, é com vocês, vai lá em casa pra vocês verem comigo, porque comigo ele é brabo pra caramba. Mas eu louvo a Deus por isso. Se eu sou a mulher que eu sou hoje, Deus também tem me usado na palavra, eu ministro, muito tem a ver com esse homem que nunca, Raquel, nunca me deixou confortável no sentido de acomodar. Eu lembro que às vezes que eu estava desanimada, às vezes, antes de ser pastora, eu falava, hoje eu não quero ir para a igreja. Ele falava, não quer? Hoje que é um dia bom para você, porque Deus vai falar com você. Então ele sempre me puxou para a presença de Deus, ele sempre me levou com ele, né? Então, se eu sou a mulher que eu sou hoje, se meus filhos são os filhos que são hoje, agradeço a esse homem que Deus colocou na nossa vida para nos direcionar como cabeça do nosso lar. Então, que nessa noite você abra seu coração, que você receba. Pode ter certeza que você está recebendo de um homem de Deus íntegro, de caráter. Nós temos aqui também uma ovelha nossa, além de ser meu sobrinho. Tem o nosso amigo Eric, que caminha conosco, que também tenho certeza que podem dar testemunho do que o Micael é. Então, assim, abram seu coração. E eu, como esposa, eu abençoo a vida do meu marido e que o Senhor flua através de você, que todo depósito que Deus tem colocado sobre você nesses dias, que toda unção, toda graça, sabe, tudo aquilo que você tem recebido naquele quarto, que ninguém vê, sabe, mas eu sei que você está lá e às vezes você é barulhento, mas eu sei que você está lá recebendo da parte do Senhor e que você deixe vir para fora. Amém? Parar, porque senão fica pregação, né, gente? Guilherme falou porque às vezes eu prego, aí ela pede para falar um pouquinho, fala mais do que eu preguei. Mas Vilma tem sido uma esposa segundo o coração de Deus e tem me ajudado muito. E muito daquilo que eu sou, muito daquilo que eu sou também tem a ver com aquilo que ela é, né? Muito feliz de ver o Estevão aqui. Tempão, né, Estevão? Estevão Estevão é um amigo, é um garoto de Deus, assim, tremendo. E eu amo muito o Estevão. Enfim, quero compartilhar uma palavra com vocês. Mas esse tempo Deus, Ele quer ministrar muito sobre a gente, porque é um tempo onde, apesar das circunstâncias, obrigado, Deus não perdeu o controle.
E tudo aquilo que Deus falou e tudo aquilo que Deus prometeu, nenhuma dessas palavras caíram por terra. O Senhor vai cumprir todas elas. As circunstâncias não ditam o que Deus vai fazer. Porque aí fora pode estar um caos, mas como diz as Escrituras, os anjos estão dizendo, a terra está cheia da sua glória. Não mudou nada, irmão. A gente só precisa sair desse ambiente dos olhos, do que os nossos olhos espirituais veem, e a gente entrar no ambiente correto, que é o ambiente espiritual. E esse ambiente espiritual é que dita a verdade sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar um texto com vocês. Eu quero ser breve nessa noite, eu não vou demorar muito. Umas 2 horas só. E não sei, porque eu copiei e joguei aqui, porque senão eu não consigo enxergar. Oi? Não. Eu copiei justamente para cá para eu poder enxergar. Está lá em Isaías 6, a partir do capítulo 1. É um texto extremamente conhecido. Fica tranquilo que no final Deus vai quebrar tudo. Pode ficar bem tranquilo. Estou falando isso com toda a certeza do mundo. Antes, deixa eu fazer algo. Vem cá, por favor. Você que estava louvando de preto. É? Estenda suas mãos para cá, irmão. Por favor.
Isaías 6, versículo 1. Até o 8. Vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, isso Isaías está dizendo, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Deixa eu te falar algo antes. Vamos ver quem era o rei Uzias? 2 Crônicas 26:1. Depois a gente vai voltar para esse texto. A gente vai ver quem era o rei Uzias. Talvez você não saiba disso, mas o rei Uzias ele começa a governar com 16 anos de idade. E as escrituras dizem assim: então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. E este edificou Elote e a restituiu a Judá depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora, escuta só, depois a gente vai ler um outro texto sobre Uzias. Uzias, ele começa a governar com 16 anos de idade. E a palavra diz que Uzias, ele buscava Deus. E Uzias era alguém temente a Deus. E tudo aquilo que seu pai fez em função de Deus, é isso que Uzias fazia. Então ele é um homem que procurou fazer a vontade de Deus. Ele procurou estabelecer aquilo que Deus queria que fosse estabelecido. Resultado, ele prosperou. Todo aquele que faz a vontade do Senhor, todo aquele que mergulha no Senhor, todo aquele que decide fazer não o que a sua própria vida quer, mas aquilo que o Senhor estabeleceu, de fato, ele vai prosperar. E não necessariamente, irmão, prosperar seja algo financeiro, mas você vai prosperar. O Senhor vai responder sempre com prosperidade aquele que resolve temer ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. Então, se você nesses dias, você resolver se entregar totalmente ao Senhor, se você resolver fazer a vontade do Senhor, Deus vai te prosperar. Agora, existe um grande problema. Porque quando Deus nos prospera, é o momento mais fácil da gente se perder. Esse é o momento em que, se a gente não vigiar e se a gente não crer, a gente se perde no meio do caminho. Vamos ler outro texto aqui a respeito de Uzias, e aí a gente volta lá no texto. Ainda no capítulo 26, mas a partir do versículo 16, diz assim: mas havendo-se já fortificado, falando sobre Uzias, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa.
e apressadamente o lançaram fora, e até mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Agora, escute. Esse é o mesmo rei Uzias, que era um homem temente ao Senhor. O mesmo rei Uzias, que era um homem que resolveu fazer a vontade do Senhor. É o mesmo rei Uzias que fazia aquilo que seu pai fazia anteriormente. Um homem que foi fiel ao Senhor. E de repente ele recebe aquilo que todo homem fiel recebe. A prosperidade do Senhor. Ele entra num ambiente de prosperidade. Só que em meio a esse ambiente de prosperidade, esse mesmo homem, com esse coração, agora se corrompe. E agora ele se acha que é melhor do que todos e que ele pode fazer tudo aquilo que ele quer. Agora ele entra no templo e ele resolve queimar incenso. E não era para ele fazer isso, porque isso competia ao sacerdote. Mas Deus dá uma oportunidade para ele. Por quê? Porque os sacerdotes chegam perante ele e dizem para ele que não era lícito que ele estivesse lá. Ele podia estar lá por uma falta de entendimento, ele podia ter dado um mau passo, mas ele recebeu um alerta, e se ele, em meio a esse alerta, ele entendesse, com certeza, irmão, não tenha dúvida, o Senhor o perdoaria. Mas a soberba estava tão grande no coração dele, que ele se levanta contra os sacerdotes e ele resolve fazer aquilo que era a vontade dele. Afinal de contas, ele se tornou autossuficiente. Isso pode ser nosso problema também quando Deus resolve nos usar de uma maneira profunda. Se a gente não entender que é Deus que faz e que nós somos falhos e que a gente só consegue fazer qualquer coisa porque Ele faz, se nós não entendermos que nós somos falhos. Eu vinha falando isso no carro agora com os irmãos. Eu não sei você, se eu fosse Deus e que tivesse que escolher alguém, eu não me escolheria. Não precisa ir longe não. Se Deus fizer alguém igualzinho você e Ele mandar para a sua igreja, você bota ele para fora. Mas Deus escolhe. Então tem a ver com, não tem a ver com a gente, mas tem a ver com ser dependente do Senhor. Nós somos maus, irmão. Essa que é a verdade. A gente tem uma série de falhas e Deus nos usar é pura graça. Mas o fato é que ele se corrompe, resultado disso, lepra. Todo aquele que faz a vontade do Senhor, todo aquele que se posiciona no Senhor, o resultado é prosperidade. Mas todo aquele que se corrompe, quando o Senhor lhe traz prosperidade, o resultado é lepra. E detalhe, ele ficou muitos anos com lepra. E porque ele era leproso, ele não podia estar no palácio. Ele ficava num quartinho afastado. Seu filho tinha que reinar. Pensa, irmão, se nesses anos todos ele tivesse arrependido, Deus o teria perdoado. Mas ele ficou leproso sem se arrepender anos e anos da sua vida. Agora a gente vai voltar para a mensagem. É só para você entender quem era Uzias. Uzias é alguém que começou bem, mas terminou mal. Se você ler aquele livro Generais de Deus, você vai ver homens que foram usados tremendamente pelo Espírito de Deus e terminaram mal. Porque se corromperam. Eu lembro que eu li um texto de um deles, lógico que teve homens que permaneceram fiéis, de que Deus usava em milagres e maravilhas, pessoas eram curadas, um homem de Deus que abençoava todo mundo, fiel ao Senhor, até que na cidade Deus levanta um outro homem. E o que acontece com esse outro homem? Deus começa a usar ele poderosamente. Milagres, maravilhas. E é aquele mesmo homem que era a bênção,
agora ele se sentiu enciumado, porque afinal de contas, Deus só podia usá-lo, não podia usar o outro irmão. E ele começou a perseguir o outro pastor, e perseguiu até o final da sua vida. Mas se a gente não vigiar, a gente é fadado a essas coisas. Porque a gente gosta de tudo, irmão. A gente sabe que quando nós damos algo a alguém, ou fazemos o bem a alguém, a gente sabe que fazer o bem a alguém é mais do que a nossa obrigação, e você não tem que esperar nada em troca. Mas a gente gosta quando alguém fala assim, cara, obrigado porque você fez isso. E melhor ainda se essa pessoa chegar para uma outra pessoa e disser assim, pastor Guilherme fez isso por mim. A gente gosta disso, irmão. E não tem problema você gostar disso, tem problema você aceitar ser assim. É se você der vazão a esse tipo de sentimento. Ser santo não é ter mais esses sentimentos. É apesar desses sentimentos você conseguir se manter como Deus quer. Então diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6:1, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo a sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora escute, por que eu falei de Uzias? Para você entender o contexto que esses homens viviam. Uzias começou bem, mas durante o reinado dele, ele foi um mau rei. Ele se tornou soberbo e ele foi punido por isso. E Isaías vinha desse contexto. E o povo era corrompido. O povo tinha um lábio impuro, e Isaías também. Só que de repente o Senhor se apresenta a Isaías. E talvez o primeiro pensamento de Isaías é, estou perdido. O Senhor vai me matar. Eu sou um cara pecador, eu sou um cara de lábios impuros. E o pior, eu vivo no meio de pessoas também com lábios impuros. Está tudo errado. O Senhor vai me matar, não tem. Nesse ano que morreu o rei Uzias, daquele que também era alguém que feriu aquilo que era o que o Senhor queria. Mas aí, nesse encontro sobrenatural com Deus, ele não morre, irmão. E ele nem é julgado. O anjo não desceu e nem falou para ele assim, cara, você é sem vergonha e você precisa mudar a sua vida. Mas houve uma grande coisa aí. Isaías, ele não entrou na presença do Senhor como soberbo, como Uzias fez no final. Ele não entrou na presença do Senhor querendo se justificar, irmão. Ele se humilha na presença do Senhor e ele reconhece quem ele é. Lembra daquele texto do publicano e do fariseu? Um está lá agradecendo ao Senhor, obrigado, eu sou bom, porque eu conheço as Escrituras, Senhor. E tem mais, hein? Eu cumpro.
eu faço jejum, eu sou bom nisso. Olha, eu oro o dia inteiro. E não era mentira, irmão. Mas o motivo por que ele fazia isso é que era complicado, era para aparecer para as pessoas. E aí chega o publicano, Senhor, eu tenho misericórdia de mim, eu não presto. Eu sou um vagabundo, eu sou um pilantra. E aí Jesus pergunta, quem foi justificado? Então é nesse nível que Isaías vem, ele vem contrito perante ao Senhor, reconhecendo as suas debilidades. Ele não tenta se levantar e dizer, olha, eu sou da família do rei Uzias. Olha, eu sou um cara bom. Ah, eu não sou muito bom, mas sou melhor do que o rei, porque eu não pequei tanto assim. Não. Ele sente o temor perante a santidade do Senhor, e ele vai dizer para o Senhor, Senhor, eu não tenho nada de bom para te apresentar. E o meu medo é que o Senhor me mate, tamanho é os meus problemas e as minhas falhas de caráter. Mas escute, irmão, toda vez que você entrar na presença do Senhor, não querendo mostrar as suas qualidades, mas mostrando a Ele as suas debilidades e deixando que Ele faça algo, o Senhor sempre vai te responder derramando da unção dele. E quando ele teme ao Senhor e ele se ajoelha ali perante o Senhor e ele começa a dizer das suas debilidades, o anjo vem e não pergunta nada para ele, nem o acusa de nada. O anjo simplesmente pega uma tenaz, toca na boca dele e fala assim, as suas iniquidades foram perdoadas. Isaías ali tem um encontro daquilo que Cristo faria quando morre na cruz do Calvário por mim e por você, onde ele levaria os nossos pecados. E o anjo toca nele, e quando ele é tocado, e quando as suas iniquidades são perdoadas, Isaías já levanta diferente. Agora já existe algo sobre Isaías, agora já tem algo pulsando sobre ele, irmão. E aquele Isaías que estava contrito, que estava lá mal, que estava lá, ele ouve uma voz de Deus dizendo, a quem eu enviarei? E aquele mesmo homem, pecador, que chega perante ao Senhor se expondo, agora ele toma posse daquilo que o Senhor fez, porque agora ele entende que o Senhor tirou os seus pecados, agora ele foi limpo. E agora ele pode se levantar e dizer, envia-me a mim. É esse o contexto, irmão. Toda vez que nós chegamos contritos a Ele, entendendo que só Ele pode nos curar, entendendo que somos falhos, entendendo que não temos muita coisa a apresentar, o Senhor vai nos tocar e vai transformar a nossa vida, e Ele vai nos responder com fogo. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Então não se importe se você é ruim, não se importe se você pecou, fale a verdade para o Senhor e deixe que Ele te cure, porque só Ele pode nos curar. Na verdade, quando a gente pega, a gente não tem que correr de Deus, nós precisamos correr para Deus, porque é Ele que nos cura e só Ele pode trazer transformação na nossa vida. Você não é capaz de mudar o seu caráter, você não é capaz de mudar a sua vida. Aleluia, Jesus. Alguém já leu o Sermão do Monte aí? Eu li o Sermão do Monte e era desesperador. Porque eu olhava para o Sermão do Monte e falava assim, estou perdido. É impossível cumprir isso. Só que o Sermão do Monte começa. Bem-aventurados o quê? Os humildes de espírito. Sabe o que significa isso? Aquele que é humilde do espírito é aquele que entende que precisa se esvaziar para que o Espírito habite nele. Porque aquilo que você não fazia com a sua força no seu braço, agora o Espírito faz através de você. E você consegue cumprir o Sermão do Monte, não porque você tem força,
mas porque você é fraco, entendeu isso e deixou o Espírito fazer no seu lugar. Não é mais com a sua força, é com a força do Espírito. No ano do rei Uzias, ele vinha de um tempo onde não tinha muitas referências, a referência era ruim. Ele vinha de um tempo onde aquilo que era para ser feito para o Senhor não era mais feito, mas ele reconhece. E por ele reconhecer, ele pode ser tocado pelo Senhor. E por ele ser tocado pelo Senhor, agora ele pode responder ao Senhor. E aí deixa eu te explicar o que Isaías foi entender no final de todas as coisas. Isaías 53, capítulo 1. Esse é o Isaías, que vivia num povo de impuros lábios, que agora foi tocado por Jesus, agora teve sua vida transformada, e agora ele é um profeta de Deus. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías, Velho Testamento. E ele tem um deslumbre de quem era Cristo. Não era a nova aliança aí, não era aí no Novo Testamento, mas ele tem a revelação de quem Cristo é e de quem Cristo viria a ser. Aquele que tirou as nossas iniquidades, aquele que nos sarou, aquele que nos salvou de todas as coisas. Deixa eu contar um segredo aqui, que talvez se você não prestar atenção no que eu vou falar, você vai achar que é heresia minha. Deus já perdoou todos os seus pecados, até os que você não cometeu. Porém, a Bíblia é clara para que você não se justifique e continue pecando. A Bíblia vai dizer que você não pode se aproveitar disso para pecar, senão você prostitui a graça. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: a gente pode até pecar, mas agora a gente peca conscientemente, porque o pecado não tem mais poder sobre nós. E agora a gente não erra mais? Sim, a gente erra. Sim, às vezes a gente pisa na bola, sim. Mas se você se arrepende de verdade, e quando Deus perdoa os nossos pecados, e quando Deus morre na cruz do Calvário, Ele fez mais do que só te salvar. Como diz o apóstolo Zermir, nosso pastor, quando Ele morre, Ele faz mais do que te salvar, Ele te traz para a posição original.
que é uma posição de intimidade com Deus. Pensa, irmão. Velha aliança. O Espírito vinha sobre reis, sacerdotes e alguns homens específicos, profetas. E nem vinha para a plenitude que vem hoje. E mais, às vezes Deus fazia como fez com Moisés. De um homem tirava uma porção para derramar sobre 70. Os discípulos andavam com Jesus, lado a lado, sentiam o cheiro dele, provavam dele, e foram capazes de negar Jesus. Porque o Espírito ainda não estava sobre eles. Até que você conhece a história, Atos 2 revoluciona tudo, e agora eles são cheios do Espírito, e os mesmos homens que foram capazes de negar Jesus, morrem sem negá-lo. Porque quem traz a revelação de quem Cristo é o Espírito Santo. E ainda que eles andassem com o Senhor, antes que o Espírito fosse derramado, eles não tinham a plena revelação. As Escrituras dizem que reis e sacerdotes dariam tudo para receber a revelação que agora nós temos. A Escritura diz que principados e potestades vêm à igreja para aprender da grandeza do Senhor. Eles precisam vir aprender conosco. Você vai ver que Salomão ele não provou de tudo. Salomão não, Abraão. E as Escrituras vão dizer isso para que eles fossem edificados através de nós. Existe uma revelação que só nós temos, irmão. E o Espírito veio sobre nós de uma maneira tão profunda nesses dias. Só que você vai entender o quanto você quiser. É mais do que uma reunião, é mais do que um toque. É uma vida diária com o Espírito. E ele é vivo. E ele é real, mais real do que o irmão que você está vendo do seu lado. E ele é relacionável. Aqueles que eram inimigos de Deus e que estavam afastados dele, agora pela morte e a ressurreição de Cristo, se tornam desejáveis do Senhor. Então tudo que nós precisamos nesses dias é reconhecer as nossas debilidades, nos ajoelharmos perante ao Senhor e dizer: Senhor, nós somos homens de impuros lábios, e quando o Senhor nos tocar, nós vamos nos levantar com tanta unção e com tanta autoridade, que nós poderemos fazer qualquer coisa do Senhor pela força do Senhor. Se um homem, na velha aliança, sem ter a porção do Espírito que nós temos, ele pode reconhecer a Cristo apenas por um toque, que dirá eu e você, se entendermos isso. Deus tem muito mais para derramar sobre mim e sobre você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu te falar, irmão. Esse Deus, ele é vivo. Esse Deus, ele ainda fala. Eu estava falando com minha esposa esses dias, eu estava lá no quarto de oração. Não, foi antes do quarto de oração. Eu acordei para ir para o quarto de oração. Lá na minha casa em cima tem um cômodo que é para oração, e eu vou para lá. E aí quando eu acordei, Deus falou assim comigo assim: Herbert Lima. Eu falei assim: Herbert Lima? E é um nome até, né? Eu falei assim: o que foi? Ele falou assim: eu quero que você ore e você interceda por ele. Eu falei: tá, Deus, mas quem é esse cara? E aí Deus, por incrível que pareça, me disse assim: vai para o Instagram, escreve Lima _Elber. E eu achei, estava lá. E eu tenho orado por esse cara, mandei até uma mensagem para ele, não sei se ele viu. Mas eu tenho orado porque Deus vai fazer alguma coisa. Deus continua fazendo essas coisas. Deus continua revelando. Aleluia. Deus não mudou, irmão. Aquele Deus que curava lá no passado continua curando. E deixa eu te falar mais. Durante um tempo a gente se acomodou, amigo. Por quê? Porque parecia que Deus não via de uma maneira muito intensa nos cultos. E a gente começou a dizer assim: mas agora são outros tempos. Agora Deus não quer mover como movia lá atrás. Aí a gente até usava, né, a nossa inteligência. Deus agora quer trazer fundamentos. E Deus quer mesmo trazer fundamentos.
Deus agora quer só ensinar algumas coisas. Porque quando vier, a gente não vai se perder. Até que um dia, e isso foi revolucionário na igreja, Deus falou comigo assim: quem te falou que eu não ajo como eu agia? Glória a Deus. Eu mesmo ontem, hoje e amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Quem falou que eu ainda não quero vir de forma intensa? Quem falou que eu ainda não quero curar? Quem falou que eu não quero fazer isso? Glória a Deus. É vocês que pararam de ministrar, é vocês que pararam de crer. E aí foi revolucionário. E aí ele começou a pegar a nossa igreja de uma maneira intensa. Não sei o que é 2 meses para cá, sei lá. Deus tem vindo de uma maneira muito intensa. As pessoas têm sido batizadas no Espírito Santo, as crianças. Cara, coisa mais linda, as crianças chorando, cheias do Espírito. Crianças tendo revelação, cara. Crianças vendo Jesus, galera. Glória a Deus. Quanto tempo a gente perdeu, cara? A gente já podia estar vivendo isso, ó. Toda vez que você entrar nele com humildade, ele vai te responder. Amém, Jesus. Todas as vezes que você entender que não é a sua força, é a força dele, ele vai te responder. Glória a Deus. Ah, Senhor, mas eu sou ruim, eu sou falho, eu não tenho qualidade. Tem muito irmão melhor do que eu. Então você é a pessoa certa. Porque ele se faz forte na nossa fraqueza. Deus não está procurando homens capacitados. Ainda que sim, você tem que se capacitar. Deus não está procurando homens com vários seminários, um teólogo, ainda que sim, você deve fazer um bom seminário. Deus está procurando homens e mulheres quebrantados no espírito, que entendem que precisam se humilhar perante o Senhor e que toda vez que fizer isso, a prosperidade do Senhor vai vir. E o Senhor vai nos responder com fogo. O Senhor vai tocar nos nossos lábios, o Senhor vai tocar nas nossas vidas. E a gente vai viver o extraordinário do Senhor. Glória a Deus. E isso não está liberado só para os pastores, só para os líderes. Isso está liberado para toda a igreja. Glória a Deus. Ah, se a gente entendesse. Se a gente entendesse essas coisas. Ah, se a gente lesse as escrituras como a gente deveria ler. Quão abençoado nós seríamos. A Bíblia vai nos revelar muitos segredos, segredos até de ser próspero, até financeiramente. Quer ver um? Aquele que aprende, que divida dos seus bens com aquele que te ensina. Toda vez que você abençoa, por exemplo, o seu pastor e que você investe na vida dele, Deus vai te abençoar. Não sou eu que estou dizendo, são as escrituras. Aí talvez você olhe, eu estava falando isso, talvez você olhe e fale assim: não, mas tem uma outra versão que está escrito assim: aquele que aprende, que divida de todas as coisas boas com aquele que ensina. É melhor, irmão, porque agora além do dinheiro é tudo. A gente não entende isso. A gente não entende que talvez Deus te mande abençoar pessoas, investir e dar uma semente a pessoas que nem precisam, mas que são terras férteis. Tem tantas promessas nas Escrituras que, se a gente soubesse, nós viveríamos todas elas. Então, nesses dias, você precisa mergulhar nas Escrituras. Mas não é só ler por ler, irmão. É ler e meditar nas Escrituras. E você precisa desesperadamente ir para um lugar de encontro com Deus. Quem crê que Deus vai fazer um grande avivamento coletivo? Eu também creio, eu tenho certeza absoluta. Mas sabe como é que começa esse avivamento coletivo? Com o avivamento individual. Se você não começar a queimar lá no seu quarto, esquece o avivamento coletivo. Você vai ter algumas experiências aqui, porque afinal de contas, Deus está se movendo. Você vê um irmão se movendo, você vê o outro, aí você vem.
Mas naquele ambiente onde está só você, você não pode imitar ninguém, você não pode ir na onda de ninguém, é só você e Deus, Deus está te vendo. Lá no texto vai dizer que a glória encheu o templo. Eu sempre falo isso, onde eu passo. A nossa ideia de glória encheu o templo é que a glória veio e agora a gente vê todas as coisas. Exatamente o contrário. Quando a glória vem, ela esconde todas as coisas. A fumaça vem. Naquele ambiente que os sacerdotes entravam, onde tinha fumaça, eles não podiam ver outra coisa a não ser Deus. Então, toda vez que a glória vem, ela esconde tudo. Principalmente para os que estão de fora. Não vão ver nada. Mas a Escritura diz em Provérbios que quanto aos reis e sacerdotes, quem é rei e sacerdote aqui? Tem alguém? Quanto aos reis e sacerdotes, eles entram debaixo da nuvem de glória e começam a esquadrinhar a glória do Senhor. É como se fosse abrir janelas e portas, onde você entra e você começa a ter a revelação daquilo que Deus está fazendo. Ninguém está vendo, irmão, mas você está recebendo a revelação do Senhor e você está vendo aquilo que o Senhor está fazendo. E aí eu tenho uma dica para você. Como é que faz para a glória vir? Ela não precisa vir. A terra está cheia da sua glória. É você que precisa mudar sua mentalidade e começar a entrar nesse ambiente. Você precisa entrar nesse ambiente. Você precisa ir para o seu quarto nesses dias receber a revelação que Deus tem para te dar, porque essa revelação é importante para a igreja. E você precisa receber essa revelação, e quando você olhar e ver tudo diferente, você não desistir dela, você permanecer firme, cultivando essa revelação, acreditando, ainda que as circunstâncias digam o contrário. E você precisa cuidar dela em medidas exatas. Por quê? Porque você não tem toda a revelação, mas você tem parte da revelação. Eu tive uma visão várias vezes, e a única coisa que mudava nessa visão é que, ora, Deus, eu vi escrito medidas exatas, e na outra Deus falava medidas exatas. E o que era essa revelação? O que era essa visão? Plantas, como planta de casa, sabe? De apartamento. E aí é como se Deus desse uma planta para o pastor Guilherme, uma planta para o senhor, uma planta para o Rômulo, uma planta para o Érico, uma planta para a Esther. E na medida que ele dava essa planta, ele falava assim, medidas exatas. E eu perguntei, Deus, o que é isso? E Deus falou assim, filho, eu tenho dado parte de revelações a homens e mulheres em vários lugares, e eles precisam cultivar isso nas medidas exatas. Por quê? Porque chegará um tempo que a parte da visão do Guilherme, com a parte da sua visão, com a parte da minha visão e dos outros irmãos, elas precisam se encaixar. E se elas não forem em medidas exatas, como for o tempo, como for a arca, elas não se encaixam. E quando elas se encaixarem, nós teremos a revelação completa do Senhor nesse tempo. Você precisa receber essa revelação no seu individual, sozinho com Deus. Mas você vai precisar cuidar disso com zelo, e você vai precisar trazer para um ambiente onde você vai ter que dividir com outros e compartilhar com outros. Não é para que você guarde, para que agora juntos nós tenhamos a revelação de Deus completa nesse tempo. Unidade. Lembra do texto de Atos 2? A palavra diz que todos estavam juntos, concordemente, unanimemente. Uma só palavra, um só entendimento, todo mundo buscando a mesma coisa. Não tem várias visões dentro da igreja, tem uma só. É assim. Deus quer derramar o maior avivamento da história. Mas dessa vez não tem um homem específico, não tem uma igreja específica.
tem a ver com o corpo. É aquilo que eu chamo de Cristo corporativo. Cristo um dia veio sobre um corpo chamado Jesus. Andou sobre a terra. Curava, libertava, fazia uma série de coisas. E ele continua andando sobre a terra fazendo a mesma coisa. Agora num corpo chamado igreja. Glória a Deus. A junção de homens e mulheres que formam um corpo. Muitos membros que formam um corpo, do qual Cristo é o cabeça. Por isso somos diferentes. Senão todo mundo é pé. Formamos um corpo e cada um precisa ser como Deus chamou para ser. Então esses dias, irmão, é dia da gente vir perante o Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho força, mas eis-me aqui. Senhor, eu não sou bom, mas eis-me aqui. Senhor, eu não tenho muitas qualidades, mas eis-me aqui. Senhor, eu só poderia ter escolhido tanta gente melhor do que eu, mas eis-me aqui. Glórias a Deus. Senhor, eu não presto muito, mas usa-me por amor do teu nome. Deus não está procurando homens e mulheres perfeitos. Deus está procurando homens e mulheres que se arrependem. Tem a ver com o coração. Não tem a ver com quanto você pode mostrar a Ele. Não tem a ver com você ficar dizendo para Ele assim: Senhor, obrigado, 1000 almas eu ganhei agora. Já recebeu o seu galardão agora. Deus tem nada para receber ela. Deus não está procurando homens assim. Deus está procurando homens que: Senhor, eu não tenho nada para te apresentar, mas me usa. Ganhei almas para o Senhor. Não ganhou nada, irmão. Foi Deus que fez através de você. Aleluia. Glória a Deus. Um dia eu aceitei Jesus. Não, um dia Jesus te aceitou. Jesus nunca esteve lá como um coitadinho: se meu filho não vier, eu vou ficar desesperado. Não. Sabe por que você sentiu vontade de um dia levantar a mão para Ele? Porque antes Ele colocou isso em você. Sabe por que você amou Jesus? As Escrituras dizem: porque antes Ele te amou. Deus não está preocupado se você faz muitas coisas. Ele está preocupado se você não obedece, se você se torna íntimo dele. Porque quando nós nos tornarmos íntimos, quando nós fizermos isso que Isaías fez: Senhor, eu não presto, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, o Senhor vai vir sobre nós, vai colocar com o fogo dele. E quando a gente se levantar, a gente não só vai ser capaz de dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, mas agora nós vamos reconhecer a Cristo e vamos nos tornar íntimos dele. Porque quem não é íntimo faz estratégia. Quem é íntimo olha para Ele e repete o que Ele está fazendo. O Evangelho não tem a ver com fazer coisas novas. O Evangelho tem a ver com repetição. Você olha para Cristo e repete o que Ele está fazendo. Eu falo o que meu Pai fala, eu ando conforme meu Pai quer que eu ando, eu respiro como ele quer que eu respiro, eu vou onde Ele quer que eu vou, eu faço o que Ele está fazendo. Deus tem mais para mim e para você. Evangelho não tem a ver com fazer muito. Evangelho tem a ver com se render muito. Tem a ver em reconhecer as nossas habilidades e entender que Ele pode fazer coisas grandiosas. Vasos de barro que carregam um tesouro inestimável. Glória a Deus.
Você quer o Espírito Santo? Quem quer? Amém. Ele já está dentro de você, irmão. Você só precisa se relacionar com Ele. Porque a gente consegue ter o Espírito dentro da gente e não se relacionar com Ele. Agora, a gente precisa ter esse Espírito, lógico. E a gente precisa se relacionar com Ele. Alô, o quanto você quer do Espírito nessa noite? Você pode querer partes, ou você pode querer tudo. Mas talvez tudo te escandalize. Talvez tudo signifique que aquilo que você pensava que não era Ele, você entenda que é Ele. Tudo significa que Ele não se molda ao seu padrão. O padrão é dele. Tudo significa que agora não é mais a sua vontade, é a vontade dele. Quer ser cheio do Espírito? Vai ter que morrer para suas vontades. Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, irmão, quer ser usado nesses dias com poder, com unção, com curas e milagres? Você vai ter que morrer para muitas coisas na sua vida. Deus só usa quem está morto. E morto não tem vontade. Vou falar algo aqui que eu não deveria falar. Livre-arbítrio é para quem está vivo. Quem está morto não tem livre-arbítrio. Então morra nesses dias. Aleluia. Morra. Porque Deus só usa quem está morto. Morre. Morra, porque na medida que você morre, o Senhor te usa. Já viu morto? Morto não pode fazer nada, não pode nem se mexer. O morto só se mexe se alguém pegar a mão dele e botar para lá, para cá, senão. E se tiver rigidez da morte, até isso fica difícil. É esses homens e mulheres que Deus está procurando. Homens e mulheres que abrem mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Então, o quanto você está disposto nessa noite? O quanto você quer receber dele nessa noite? Você quer parte ou quer ele inteiro? A salvação é de graça. Todo o resto vai te exigir alguma coisa. E deixa eu te contar um segredo, baixinho. O Evangelho não tem a ver com ganhar, tem a ver com perder. Você não veio aqui para ser abençoado, você veio para entregar algo ao Senhor. Porque o culto não é para mim e para você, o culto é para Ele. O louvor não é o que te agrada, é o louvor que agrada a Deus. A palavra não é a palavra que nós pensamos em pregar, é a palavra que Deus quer que a gente fale. Vamos adorar a Deus? Vamos ficar em pé? Eu falei que eu ia demorar, não é isso? Amanhã é feriado, né, irmão? Quem mora mais longe aqui sou eu. E eu vou embora para casa ainda. Então, por favor, não vá embora para sua casa. Feche seus olhos, levante suas mãos e adore ao Senhor com toda a sua intensidade.
Não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, beba todas no Espírito nessa noite. Sim, meu amigo Espírito Santo. Xarabacaraba, chocotorô.